Aviação civil versus aviação militar. Nós já temos falado, você assistiu alguns vídeos, principalmente o vídeo da introdução, onde nós vamos enfatizar essas diferenças e mostrar quais são as competências, as habilidades e se há diferença na formação entre essas duas áreas. Lembrando que eu vou enfatizar o ensino e formação. Múltiplas inteligências, uma concepção antiga, mas muito atual. Howard Gardner, em seu trabalho de doutorado em Harvard, ele desenvolve essas inteligências, inicialmente 7, e hoje estamos aí na número de 10. Nós precisamos entender que eu desenvolvi um curso de múltiplas inteligências em um aspecto geral, e aí sim, depois nós enfatizamos múltiplas inteligências na aviação. Quais? Competências, habilidades, capacidades, o piloto, aluno, cadete, ele precisa ter, precisa saber como desenvolvê-las e em quanto tempo desenvolvê-las. Isto é, sim, para nós um ponto muito, muito importante. E hoje, a nossa ênfase é inteligência espacial. Lembrando que são várias inteligências, né? Mas nessa concepção nós vamos trabalhar em duas, espacial e aeroespacial ou sinestésica. Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Múltiplas inteligências na aviação. Inteligência espacial, né? Existe uma diferença entre espacial e sinestésica. Eu uso essa expressão que é importante, poderíamos falar também de inteligência aeroespacial, mas eu prefiro utilizar a sinestésica, que é também conhecido como inteligência corporal, que não vai ser o nosso bate-papo de hoje. Mas é importante nós conhecermos as duas, porque muitos profissionais confundem, elas estão relacionadas entre uma e outra, mas não é a mesma coisa, hein? Para eu desenvolver a inteligência sinestésica, primeiramente eu preciso sim desenvolver a inteligência espacial. Então, o que é inteligência espacial? Vamos lá? São dois pontos, né? O que é inteligência espacial e como desenvolver. Então, estou deixando bem claro aqui que dentre as muitas inteligências, o piloto ele precisa ter essa inteligência desenvolvida. Se você não tiver esta inteligência desenvolvida, você não vai lograr êxito. São 4 ou 5 vídeos que eu vou lançar nessa nossa série aqui. A última sobre considerações finais é muito importante, porque muitas escolas elas admitem alunos e os alunos não têm, por exemplo, inteligência espacial. E ela dá, eu vou explicar aqui, exige ou ensina navegação aérea, por exemplo, mas navegação aérea não é matemática e navegação aérea não é física. Mas navegação aérea exige que o aluno tenha conhecimento dessas duas matérias, dentre outras. E muitas vezes o piloto, aluno, não tem esse conhecimento e não consegue, por exemplo, se sair bem em navegação aérea. Então, como desenvolver? Navegação aérea exige alguns requisitos: conhecimento de matemática, geometria, geometria plana, geometria espacial. Se o aluno não souber, então vamos lá, uma coisa muito importante. É importante que a escola de pilotos, ou às vezes faculdade, selecione alunos e o exame de seleção, a necessidade que cobre do aluno esses conhecimentos. Ou se não cobrar do aluno esses conhecimentos, é interessante que a escola promova ali um curso, um módulo, para que o aluno tenha este conhecimento, tá bom? E eu vou em outros módulos mostrar, né? Eu tive um problema uma vez em uma escola de aviação, na realidade uma faculdade, em que os alunos não eram selecionados. Não havia prova de seleção, havia um vestibular que era uma redação, e essa redação não aprovava ninguém, ou melhor, não reprovava ninguém. Então,
nós não tínhamos ali uma seleção. Essa faculdade não selecionava alunos, captava clientes. E o problema maior é que quando, por exemplo, no primeiro semestre, os alunos iam estudar navegação visual, e na navegação visual exige esse conhecimento de matemática. E o aluno, muitas vezes, estudando em escola precária, não tinha conhecimento. Alunos que não conheciam regras básicas, regras de três, por exemplo, que é um ponto crucial da navegação aérea. E aí nós falamos para o coordenador, ou faz um vestibular sério para não captar clientes e sim selecionar alunos, exigindo conhecimento de matemática, física e assim por diante, ou no primeiro semestre, dá um curso, um módulo sobre nivelamento de matemática e assim por diante. Então, como desenvolver? É interessante que o aluno tenha, no início do curso de aviador, seja ele piloto militar, já algum conhecimento sobre matemática. Senão, ele não vai conseguir desenvolver a inteligência espacial. Então, o que é inteligência espacial? É um posicionamento geográfico e também deslocamento. E aí nós podemos já partir para navegação aérea. O que é navegação aérea? Onde eu estava, posição passada, onde eu estou e para onde eu vou. É claro que a navegação aérea se desenvolve com mais detalhes. Mas, navegação aérea, lembrar que hoje muitas pessoas têm dificuldades em se localizar, se posicionar de uma forma plana, de uma forma terrena. Eu faria uma pergunta: onde você está? Os pontos cardeais se encontram onde? À sua frente você tem o norte, o sul, o leste e o oeste. Tá? Então, no Brasil, nós não temos essa facilidade. Nos Estados Unidos e alguns países, é muito comum as pessoas se movimentarem em direção ao norte, caminhem 2 quadras ao sul, vira à esquerda, 2 quadras ao oeste e assim por diante. Nós, de uma forma geral, não temos familiaridade com esta inteligência que nós chamamos de inteligência espacial. Dificilmente uma pessoa consegue se posicionar em relação aos pontos cardeais. Então, esta inteligência, que nós chamamos de inteligência espacial, que vai ser aplicada depois na inteligência aérea, é uma inteligência que o piloto, aluno, deve desenvolver. Lembrando, na academia da Força Aérea, por exemplo, o número de horas-aula, né, horas-aula de voo, muitas vezes as pessoas falam, professor Calazans, na Academia de Força Aérea Brasileira, as aulas são poucas, eu não consegui aprender. Não, essa inteligência espacial você não vai conseguir desenvolver, você não terá tempo para desenvolver na Academia da Força Aérea. É interessante que você já tenha essa habilidade, essa competência, e essa habilidade você aplique, né, a habilidade da navegação terrena, você aplique na navegação aérea. Isso que é importante, é um dos elementos. Então, os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste e assim por diante. Depois, você vai encontrar, aqui a título de exemplo, uma carta de navegação visual, existem outros tipos, a carta de navegação visual, né? Você vai ter, imagine você voando, você vai ter que voar e se posicionar durante o voo, falando de um voo visual, com os elementos de pontos cardeais, declinação magnética, rumo magnético e assim por diante. Aqui é um título de exemplo. Então, o que é navegação? Tem também a navegação aérea avançada. Aí já entra um ponto mais sofisticado. Se você não tem uma boa navegação aérea visual, a navegação aérea avançada ela compromete. Ainda que hoje nós tenhamos aí equipamentos, GPS, GNSS, navegação avançada, o que nós precisamos deixar bem claro é que nós precisamos ter uma boa noção de radiogoniometria, ainda que não tenhamos NDB, VOR, que são auxílios de navegação mais retrógrada. Esses conceitos, essas concepções são essenciais para que o piloto tenha navegação, uma consciência de navegação espacial.
É importante deixar isso bem claro, não vai ser o caso aqui, eu vou citar um caso, mas nos dias atuais, estou gravando esse vídeo aqui em 2026, janeiro, ainda há pilotos de Airbus, de Boeing no Brasil e ao redor do mundo que se desorientam espacialmente por desconhecerem esta doutrina, essa matéria, tá bom? Então, radiogonometria é um ponto básico. Ah, professor Calazans, não existe mais NDB. Não, não estou falando do NDB, tá? Estou falando da concepção espacial que essa navegação dá. Tá? Então, navegação espacial, o que é e como desenvolver? Bom, o que é nós já sabemos, é se posicionar espacialmente. Agora, como desenvolver, professor Calazans? Repito, o curso, uma crítica que eu faço, o curso da navegação aérea, hoje, a carga horária estabelecida pela ANAC, que é uma herança do DAC, a época militar, do Departamento da Aviação Civil, eu acredito que a carga horária ela é insuficiente para que o aluno aprenda, na realidade, tanto navegação visual quanto navegação avançada por instrumentos. Tá? Então, o aluno não vai ter tempo de desenvolver essa habilidade dentro de um curso. Dificilmente ele terá. Então, vamos lá, professor Calazans, qual é a dica que você dá? Vamos nos remeter a Howard Gardner e quando ele fala de navegação aérea, ou melhor, de inteligência espacial, nós entendemos que o aluno ele pode sim desenvolver estudando física. Olha só que coisa interessante: xadrez, geometria plana, geometria espacial. Outro dia alguém fez a seguinte observação: professor Calazans, não aguento mais, nunca usei a teoria dos catetos, do catetos, da hipotenusa na minha vida. Né? Para que esta matéria? Então vamos lá. Quando se estuda geometria plana, a finalidade não é transformar ninguém em engenheiro e assim por diante. Eu não vou entrar em detalhes aqui, falando de neurociências, quando nós aprendemos matérias tais como xadrez, que faz parte do currículo em muitas faculdades e cursos básicos, fundamental e médio em muitos países, Estados Unidos, por exemplo, e Europa. A finalidade de estudar xadrez não é desenvolver Karpov, Kasparov ou nenhum outro campeão de xadrez. Quando se estuda xadrez, quando se estuda física, geometria plana e geometria espacial, há uma transformação no cérebro, criação de sinapses, e essas sinapses, o cérebro ele é transformado de tal forma que essa transformação, ainda que não seja usado na matemática e física, você vai usar em outras áreas do saber. Então, quando eu vou dar aula de navegação para um aluno que ele não tem esse cérebro transformado, ele não tem outra sinapse, fica complicado. Né? Estudar o cérebro de Einstein. Ele não queria que estudasse, né? Ele queria ser cremado, mas conseguiram pegar o cérebro dele. E quando estudaram o cérebro de Einstein, viram que tinha pouca diferença em relação a um cérebro comum, um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais de neurônios. E aí a pergunta foi: o que fez com que Einstein se tornasse um gênio se o cérebro dele não trazia tanta diferença? E aí estudaram e chegaram à conclusão que o cérebro de Einstein, a diferença dele é que ele fazia conexões neurais, ou seja, não é o conhecimento que ele tinha, mas a relação dos conhecimentos que ele tinha fazia com que ele desenvolvessem, né, sinapse e o que nós chamamos de em neurociência de neuroplasticidade. Então, o cérebro do piloto, seja ele militar, seja ele civil, tem que ter neuroplasticidade. O cérebro dele tem que ter transformado, tem que ser transformado. Daí nós falamos de nexialismo. O que é nexialismo? Nexialismo é quando você conhece várias matérias, vários tópicos, vários assuntos e consegue relacionar entre eles. Então vamos lá. Um piloto ele é multifacetado, ele precisa ter múltiplas ciências, mas mais importante do que ter as múltiplas ciências, ele precisa se
essas inteligências precisam se conectar. Alguém me perguntava, professor Calazans, um piloto é da área exata, humanas, biomédica, o que que ele é? Não, um piloto, ele não tem uma área específica, ele precisa ter várias habilidades, várias competências e, mais importante, é conectá-las. Então, para desenvolver a inteligência espacial, nós damos como exemplo, há mais coisas a saber, o estudo dessas matérias. Jogar xadrez, né? O cavalo se movimenta em L, a torre na horizontal e vertical, o peão de casa em casa, e assim vai. Né? O bispo na diagonal, ainda, né, que você não seja um Kasparov na vida, jogar xadrez é sim uma habilidade que vai ser útil para a sua vida. Lembrando, não vou falar aqui, mas no curso de múltiplas inteligências nós falamos que a inteligência, que o jogo xadrez desenvolve também inteligência pessoal. Mais importante, inteligência emocional. Mas não é o nosso assunto aqui. Mas só lembrar que o piloto, ele precisa ter inteligência emocional. Muitos aviões se acidentam porque o piloto, na hora de ter uma decisão racional, ele fica nervoso, ele fica estressado, o sistema límbico trava o sistema cognitivo racional e ele não consegue tomar medidas de segurança porque ele ficou nervosinho, bravinho e acaba se acidentando. Mas não é, nós não vamos aqui nessa série falar sobre inteligência emocional, mas temos aqui também mais uma habilidade aqui. Tá? Aqui, uma dica, né, da inteligência espacial sendo desenvolvida através da inteligência do estudo da geometria. Uma vez em Brasília, nós analisamos um caso, não foi um acidente aéreo, mas um conflito muito complicado, porque o controlador de tráfego aéreo do Centro Brasília deu uma instrução para o piloto iniciar uma descida, e o piloto não soube iniciar a descida à distância do aeroporto, e era uma aeronave pequena e conflitou com várias aeronaves comerciais. Nós fomos estudar o caso, era um piloto comercial homologado a voo por instrumentos, piloto privado, na verdade era o dono do avião. Aí nós vimos que ele não soube, ele não teve inteligência espacial, o controlador pediu para ele descer, o cálculo de descida devia ser do piloto e ele se embaraçou todinho. Mas nós vimos que naquele caso faltou para o piloto inteligência espacial. E trouxe ali um grande desconforto ali para os controladores de tráfego aéreo. Ele não sabia, né, detalhes sobre inteligência espacial, tá bom? Aqui a navegação avançada. Eu estou desenvolvendo um seriado muito importante que fala sobre o caso Mamonas Assassina, que agora, dia 2 de março de 2026, faz 30 anos, né? 30 anos. E lá no caso Mamonas Assassina, nós vamos ver o perfil de descida, um voo por instrumento, e eu tenho as minhas críticas, as minhas posições, nós não temos a menor dúvida que um dos fatores que contribuíram para esse acidente foi sim, inteligência espacial, dentre outras. Ele se perdeu. Ah, fez curva para a esquerda, devia fazer curva para a direita. Não dá para admitir um piloto de um jato executivo se perder no lado da curva. Era para a direita, para a esquerda, quando na realidade não era nem para a direita e nem para a esquerda. Ele teria que subir em frente para 6.000 pés. Mas faltou ali inteligência espacial. O caso muito interessante, antigo, né? 1989, um Boeing da Varg voando de Marabá para Belém, ele se acidentou na floresta amazônica, inclusive na mesma região do 907 2006, né, que o 907 é um Boeing da Gol que se colidiu com um Legacy, foi na mesma região. E ele caiu por falta de combustível, e não estava muito cheio, não lembro quantos passageiros, em torno de 70 ocupantes, mas 12 pessoas morreram. E aí não dá para entender. Ele saiu de Marabá para Belém. Então, o voo teve vários trajetos. Um dos trajetos, o último trajeto, seria de Marabá para Belém. E ao invés de voar de Marabá para Belém, ele foi parar
esquerda. Então, vamos lembrar, ele tinha que voar no rumo 027 e se confundiu com o rumo 270. Voou para cá durante um bom tempo, não achou Marabá, que na verdade estava aqui, ele se perdeu, tá? E acabou se colidindo. E vamos lá, professor Calazans, aqui foi um erro matemático, ele deveria inserir no sistema de navegação o rumo 027, rumo norte. Ele errou, professor Calazans, foi apenas um erro de cálculo e ele inseriu no sistema de navegação o rumo 270. Não podemos admitir isso aqui. A matemática faz parte da navegação aérea. A física faz parte, mas navegação aérea não é matemática. Houve aqui uma desorientação espacial, né? É até interessante, ele foi processado, o piloto sobreviveu. E o juiz, no processo penal, perguntou: quando o senhor está voando no rumo norte, que era o caso aqui, no período da tarde? Olha que pergunta que o juiz fez. Quando você está voando no rumo norte, no período da tarde, o sol fica onde? À direita ou à sua frente? Olha, neste voo, no período da tarde, o sol deveria ficar à esquerda. E, como ele errou o rumo, o sol estava batendo na cara dele. E o juiz perguntou: mas se o sol estava de frente para você, não havia alguma incoerência nessa navegação? Eu achei essa pergunta simplesmente excelente, porque o que o juiz está perguntando é inteligência espacial. O juiz não usou essa expressão, mas o juiz quer dizer, e ele foi condenado. O piloto e o copiloto, os dois sobreviveram e foram condenados na esfera penal. E a pergunta é pertinente demais, demais. Ora, alguma coisa está errada aqui comigo. Então, o que aconteceu? Matematicamente, ele errou, mas geograficamente, espacialmente, ele falhou. Temos aqui um exemplo de falta ou inutilização da inteligência espacial. Errou aqui apenas aqui a inserção dos números. Eu estou dando aqui um exemplo. No nosso curso de múltiplas inteligências na aviação, vou mostrar muitos outros casos, inclusive acidente, em que o piloto se perdeu na navegação. Calazans, não é a navegação que está em questão, não é a navegação que está em jogo. O que está em jogo é a inteligência espacial. Então, piloto, seja ele piloto militar, piloto civil, ele precisa ter essa competência muito bem desenvolvida. Repito, na aviação civil, se você tiver dinheiro, você pode dar 1 ano, 2 anos e tudo bem. Desde que você tenha dinheiro, você vai protelar a sua formação e desenvolver a sua inteligência espacial, caso você ainda não tenha. Na aviação militar, dificilmente isso vai acontecer, porque na Academia da Força Aérea, o concurso, ele exige que o piloto tenha um excelente conhecimento de física, matemática, geometria plana e assim por diante. Dificilmente não, um piloto, em termos de navegação, inteligência espacial, ele estará, em tese, preparado para desenvolver a inteligência espacial dentro da navegação aérea. Na formação do piloto civil, há uma dúvida em relação a isso. Então, vamos lá? Na Academia da Força Aérea, o concurso ele é difícil, Calazans. A questão não é essa, é o conhecimento exigido que é importante. E lembrando que é uma habilidade. Se é habilidade, a habilidade pode ser conquistada e desenvolvida através da prática. Professor Calazans, não tenho habilidade, estou tendo problemas em estudar navegação. Vai desenvolver praticando. Não tem como você apenas estudar na teoria. Habilidade é uma qualidade que se desenvolve na prática. Se não for na prática, você não vai conseguir. Então, a habilidade você adquire e desenvolve na prática. Isto que é muito importante. Não é um dom e também não é talento. Temos que perder essa percepção. É um dom? Não é um dom. Embora algumas pessoas se saiam melhor que as outras, né? Mas habilidade não é um dom. O Oscar Schmidt, um dos melhores pontuadores de cesta, treinava muito mais que qualquer outra pessoa. Ficava, depois do treino normal, mais de 2 horas treinando.
Zico, grande galinho, batia pênalti como ninguém. Depois do treinamento normal, todo mundo ia tomar banho, sauna, descansar, e ele ficava lá mais 2 horas, né? Marcelinho, né? Marcelinho Carioca, outro excelente batedor também. Esses homens, esses profissionais, aqui dom, né? Dom e talento não, eles desenvolveram essas habilidades através de muito, muito treino e prática. Então vamos lá? É a mesma coisa na aviação. Múltiplas inteligências na aviação. Lembrando que eu vou deixar os links para as outras aulas. Nessa série são 4 ou 5. Eu vou ainda finalizar. Lembrando que eu não vou deixar o link também dos cursos gerais e também do curso da aviação. Mas essas outras aulas, vou deixar cá o link para que você tenha conhecimento da inteligência sinestésica e também da finalização das considerações finais. Para mais informações, Calazans Aviation, nesse grupo eu trabalho só com aviação e das múltiplas inteligências. E também Calazans Provas e Concursos, nós damos aí orientações para profissionais e também alunos de qualquer área que vai fazer provas e concursos. Temos aí os nossos contatos, nosso telefone que é o nosso zap e também o nosso e-mail do calazans.daniel@gmail.com. A sua atitude define a sua altitude. Vou alto. Estudo com o professor Calazans. É um pedacinho daquilo que eu tenho para apresentar. O nosso curso está muito, muito interessante. Repito, essa concepção dentro da aviação é muito pouco falado, mas eu posso provar para você que é sim uma matéria, um assunto muito, muito importante. Jamais verá pelo menos por enquanto, nos editais de faculdades, essas competências, mas elas serão exigidas. E se você não tiver, você não consegue ser um bom piloto. Ok? Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço, tudo de bom.